Por que os homens escolhem as mulheres mais novas? Já parou para fazer essa pergunta? Porque o que eu mais escuto é isso. Por que eles escolhem as mais novas? Os homens que a gente quer, que estão disponíveis, querem as mais novas. As mais novas querem os mais velhos. E aí, o que sobra para nós, né? Se você está solteira ou se você está namorando, tá ainda cursando o caminho amoroso da sua vida, você precisa saber algumas verdades. E eu estou aqui justamente para te dizer coisas que ninguém te fala e que atrapalham você completamente. E é por isso que aquele cara não te dá tanta abertura como você gostaria. É por isso que eles fogem. É por isso que eles somem. É por isso que eles ficam um dia, parece ser perfeito e depois novamente estão indo embora. Eu não tenho a verdade absoluta, mas estudei muito sobre o comportamento das pessoas e ao atender por 8 anos mulheres que tinham ansiedade, eu identifiquei alguns padrões de comportamentos. E esses padrões, se você não eliminar da sua vida, eles vão sim te prejudicar. Então veja bem, quando você conhece uma pessoa e você começa a se relacionar com essa pessoa, imediatamente você já quer subir o degrau, você já quer ir para um passo a mais, um degrau a mais, um degrau acima, você quer já subir o relacionamento. Então você está começando a conhecer essa pessoa, conversando, você já está instigada, pronta, desesperada para sair com essa pessoa. Pronto, saiu. Quando você saiu, automaticamente, quando gerou muito desejo, você queria muito sair com aquela pessoa e você tá muito na ânsia de conhecer alguém, aquele encontro, ele normalmente conecta, né? Você já conecta com uma pessoa por conta do teu termostato amoroso, então você já vai, os primeiros encontros, você já vai se conectar com uma pessoa que vai fazer muito sentido para você. Dificilmente, quando você conhece uma pessoa e você começa a conversar com essa pessoa e criar afinidade, vocês ainda não saíram, vocês não vão gostar. É como se gerasse tanta expectativa em você, porque o teu termostato puxou tanto essa pessoa que você fica praticamente vidrada nessa pessoa. Então, quando vocês saem a primeira vez, você já pensa: será que essa pessoa gostou de mim? Será que ela não gostou? Será que vai ter um amanhã? Será que não vai? E você já fica criando. Quando será que vai ser o próximo encontro? Será que vamos sair semana que vem? Será que eu mando mensagem? Será que eu não mando? E aí você cria N expectativas na sua mente, né? A questão é sempre querer pular a etapa e não viver o momento presente. Esse é um fato que faz com que a maioria dos homens procurem as mulheres mais novas. Porque as mulheres mais novas, elas não querem controlar as coisas, elas querem viver o momento presente. E aí tá o grande X da questão, porque quando você começa a sair com esse cara, sai uma vez, sai duas, você já começa meio que tipo assim, tá, e aí, quando é que você vai me pedir namoro? Tá, e aí, né, agora a gente é o quê? A gente tá ficando, a gente não tá ficando, a gente é o quê? Por que que tem que ter um rótulo? Por que que tem que ter um título? Não está bom você conhecer essa pessoa? Conhecer essa pessoa não tá sendo agradável? Os momentos que você tá vivendo com essa pessoa não estão sendo agradáveis? Então por que pular? Por que que tem que dar nome? Por que precisa imediatamente já ir para o próximo passo, para a próxima fase? Sabe, essa ânsia pelo status, pela posição, pelo pertencimento, pela posse, destrói relacionamentos e felicidades. Porque você podia estar muito feliz e você não está completamente feliz. Por quê? Porque você ainda está buscando algo fora, quando você tem dentro, você não se satisfaz. Porque o teu termostato amoroso, ele tá desregulado. E aí chegou a hora de começar a regular. Quando vocês começam a ficar, daí daí você começa a dar algumas indiretas nele. E aí? A gente tá ficando, a gente tá namorando, a gente tá o quê?
E ele fica meio, tipo assim, se sentindo muitas vezes pressionado, porque ele está aproveitando o momento. O homem, ele é prático. O homem tem uma energia dentro dele de ação, execução, praticidade. E a mulher de planejamento, de gestação, de cuidado. Então são energias diferentes, mas que se complementam. Então, quando você começa a já colocar, né, alguns padrões ali, tipo assim, e aí, estamos namorando ou não estamos? Já estamos saindo, já faz 3 semanas, o que você quer da tua vida? Amiga, ele já está colocando você como prioridade por 3 semanas. Esses dias eu tava conversando com uma seguidora e ela falou assim, Renata, a gente tá saindo faz 3 semanas, 3 finais de semana que nós estamos saindo o final de semana inteiro, bem dizer assim, né? Sexta, sábado, domingo, a gente tem ficado juntos e tal. Mas ele não fala em namoro, ele não fala, né? Ele não toma iniciativa. Será que eu tomo? E aí eu falei pra ele assim, para ela, olha, ele já deu o sinal mais importante, que é a disponibilidade dele no final de semana. Homens são práticos, executivos, eles são ação. E se justamente no final de semana, que é o tempo livre dele, que é o tempo que ele pode fazer o que ele quiser, que é o tempo que ele não tá trabalhando, é o tempo que ele não tá com compromisso, é o tempo que ele não tem horário, ele disponibiliza esse tempo pra você. Ele já mostrou que ele quer ficar com você. Ah, mas ele não verbaliza, ele não toma iniciativa de me pedir em namoro. Precisa. Por que você precisa desse rótulo? Estamos namorando. Não precisa. Não tá sendo bom a maneira como ele te trata? Não tá sendo bom o relacionamento com ele? Então por que não olhar pro que tá sendo bom? Porque quando você começa a olhar pro que você não tem, você começa a perder esse homem. E é por isso que eles escolhem as mais novas. Porque as mais novas querem aproveitar o momento com eles. Elas não ficam naquela ânsia desesperada de namorar, de casar, de morar junto. Elas querem aproveitar aquele momento. Sabe que quando eu comecei a me relacionar com meu marido, a gente estava assim alguns dias saindo, se conhecendo, né? E eu acredito que a gente estava assim tipo uns 20 dias saindo, 20, 30 dias no máximo, saindo, se conhecendo e enfim, nos vendo todo final de semana e tudo mais. E eu também me questionei, mas puxa, mas será que ele tá gostando mesmo? Será que não? Será que ele vai me pedir namoro? Será que ele não vai? E aí, um belo dia, assim, sem motivo nenhum, nós estávamos vendo clipes na televisão, né, no YouTube, e aí apareceu um clipe da Jennifer Lopez e ela tava usando um colar, uma Swarovski, assim, bem linda. E aí eu fiz assim, tipo, um comentário, uma brincadeira assim, só porque tá com uma Swarovski, nem é tudo isso. Daí ele falou assim, não é tudo isso? É sério? Você não gosta? E eu, tipo assim, falei, nunca me liguei muito, assim, mas, tipo, é bonito, mas, né? E ele deu risada e ficou meio assim e tal. E aí, acho que uns 2 dias depois, ele me entregou um presente, uma sacolinha da Swarovski. Era um colar, e eu fiquei tipo assim, caramba, mas é do quê? É pra quê? Ele, não, é pra você. É só por você, porque você merece. E aquilo assim, eu lembro que com os padrões que eu vinha vindo de relacionamentos anteriores, eu falava assim, como assim? Tipo, por que ele tá me dando isso? Isso é um pedido de namoro ou não? Mas a gente nem namora. Ele tá substituindo uma aliança por um colar da Swarovski. Tipo, eu comecei a criar várias fanfics assim na minha cabeça. E depois eu fui entendendo, falei assim, cara, não é o que eu fiz, não é o que a gente, né, não é o status se a gente tá namorando, se a gente não tá, mas simplesmente ele quis me presentear. Porque eu mereço, segundo ele. E aí aquilo eu trouxe pro coração assim, e eu falei assim, caramba, não faz sentido nenhum eu querer pular etapas porque o que eu tô vivendo é tão bom. Que diferença faria se a gente estivesse namorando ou não? O que diferenciou foi a atitude dele. Então,
eu comecei a moldar o meu comportamento para que eu conseguisse, aos poucos, me libertar do medo de ser abandonada, do medo de ser trocada, do medo de ser traída, porque nós crescemos com esses medos, porque nós temos como uma maldição hereditária. São feitiços hereditários. Eu falo isso dentro do termostato amoroso, que quando você inicia um relacionamento, você já vem com o teu termostato totalmente quebrado. E aí, quando eu comecei a regular o meu termostato amoroso, e foi sutil, foi muito sutil. Foi muito sutil a maneira como eu fui regulando o meu termostato, porque eu já sabia as minhas feridas emocionais, eu já sabia os erros que eu tinha cometido no passado, eu já sabia as dores que eu tinha enfrentado no passado, então eu tinha tudo desenhado. Tá, mas eu era terapeuta, então era mais fácil? Sim, de fato, eu fazia muita terapia, então eu tinha um caminho andado, eu tinha uma bagagem, e foi mais fácil, mas as pessoas não têm essa bagagem, né? E aí é difícil mesmo, porque aí você vem cheia de crença, você vem cheia de trauma, você vem cheia de medos e inseguranças, e isso acaba fazendo esse cara se afastar de você. Faz ele se afastar de você, e muitas vezes, logo em seguida, ele vai falar assim pra você: não, nesse momento o problema não é com você, o problema sou eu, e ele vai cair fora, e aí muitas vezes, já nos primeiros dias, ele já vai se relacionar com outra pessoa, e às vezes ele já vai engatar um namoro, um casamento, e você fala assim: caramba, mas ele falou que ele não queria nada disso. Mas é porque ele não foi cobrado pra isso, o negócio fluiu, ele não sentiu aquela energia de cobrança, entende? E isso muda muito. Isso faz muita diferença. Às vezes você fala assim: nossa, mas ele escolheu uma mulher pior do que eu. Uma mulher mais feia, uma mulher mais gorda, uma mulher mais burra, uma mulher mais qualquer coisa que as mulheres falam por aí. Não é sobre a mulher, é sobre você. Então, esse é o maior motivo que muitos homens procuram mulheres mais novas. E esse é o motivo pelo qual muitos homens vão embora falando que o problema não é você, é ele, mas logo em seguida engatam um super romance. É o amor da vida deles. E aí você fica tipo assim: what the fuck? O problema sou eu. Sim. O problema é o teu termostato amoroso desregulado. Tem que regular. Só isso. É só isso que você precisa fazer. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Há muito tempo eu não fazia um vídeo de uma forma tão leve, tão gostosa, tão tranquila. E eu fiz com muito carinho. Queria saber a tua opinião. O que você achou desse vídeo? É muito importante. Fala aqui nos comentários pra mim o que você achou. Fez sentido pra você olhar por esse ângulo de aproveitar o momento ao invés de ficar pensando em pular uma etapa para outra etapa? Ou se não, e me fala como estão os seus relacionamentos. Quero entender o teu caso para poder trazer mais conteúdo aqui para te ajudar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com uma amiga e posta lá nos seus stories para que outras pessoas vejam que talvez elas estão errando uma coisinha tão simples e que podiam estar super felizes, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.